Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar de charuto hoje e vamos ver o que isso tem a ver com vendas. Aqui eu tenho uma amostra de alguns charutos que eu tenho aqui no meu umidor, como se chama, né? Onde você guarda os charutos que mantém a umidade e a temperatura certa, né? Tenho vários livros aqui também de Cigar Companion. Esse aqui maior, o Guia do Charuto. Olha só, o Guia do Charuto. E aí te dá algumas aulas e tudo mais. Esse aqui apresenta marca por marca, ó. Marca por marca, e vai te mostrando os formatos e a história de cada um e, enfim, o valor que cada um tem, né? Interessante falar de charuto porque a gente tem a impressão que é uma coisa cara. Mas tem charutos hoje bem acessíveis. No mundo dos charutos, assim, né? Você vai ter uma qualidade adequada a isso. Uma história ou a ausência de uma história que reflete no preço. Um charuto nunca é algo sozinho, desde que inventa-se, né, uma anilha, eu consigo fazer o uso dessa anilha para diferenciar a minha proposta, ou seja, a marca do charuto. Dizem, a história do charuto diz que antes a anilha servia apenas para aqueles grandes ricos, né, que fumavam charuto, os caras da aristocracia ou da grande burguesia, né, daquela época, não era da classe trabalhadora, tinha uma anilha para eles pegarem o charuto, era só um papel enrolado, sem marca, sem nada, só para eles pegarem, porque eles usavam luvas brancas, então eles pegavam para não sujar a luva, seguravam pela anilha. Com o tempo, com a diferenciação, com a ideia de onde eu planto as minhas plantas e como é que eu faço a produção desse charuto, algumas regiões, algumas pessoas começaram a ficar mais famosas que outras e resolveram marcar, ou seja, colocar o seu nome naquela anilha, que também continuou com a mesma função, só que ela tinha um nome. Eu não queria somente um charuto, eu queria o charuto do Gustavo, que era um produtor. E esse charuto do Gustavo começou a pegar um preço melhor. Mais pessoas procuraram, os ricos começaram a falar um com o outro, e isso começou a virar, então, as anilhas de marca. E você sabe qual é o charuto mais badalado, vamos dizer assim, ou um dos mais badalados, né, do mundo, pelo critério de valor, de referência de marca? Você deve saber, né? Mesmo que você não fuma, alguma vez você deve ter ouvido falar do Cohiba. O Cohiba, charuto cubano, referência no mundo, Cuba, né? Referência no mundo dos melhores terroirs, das melhores terras para você ter plantações de charuto. De lá sai uma marca, o que dizem que é o charuto para Cuba é a maior indústria que eles têm em faturamento. Eles exportam para o mundo inteiro e como é uma indústria dos diamantes, por exemplo, eles mantêm essa demanda sobre bastante cuidado. Ou seja, deixando a demanda sempre querendo mais e não tendo mais. O universo das falsificações, então, nasce em torno disso e os charutos hoje são rastreados por códigos, por tudo, para você ter a certeza que está comprando um charuto de qualidade. As lojas do Brasil são credenciadas e rastreadas, então você consegue saber se o seu charuto é autêntico pelo rastreamento dele. Se você tiver acesso a uma das marcas de Cuba, aqui eu tenho duas, né? Duas que faz parte do consórcio Habanos. Esse consórcio Habanos é como se fosse uma indústria de Cuba, né, para fazer a exportação e o gerenciamento dessas marcas para o mundo inteiro. Eu tenho a Quai d'Orsay, e aqui eu tenho para mostrar a vocês o La Flor de Cano. Todas elas são Habanos. Também tem o Monte Cristo aqui, ó. Monte Cristo Open. Aqui tem um negocinho de alumínio, ó, e o charuto está dentro, né? Dentro, que preserva esse alumínio. Dentro desse alumínio tem uma folha que mantém esta temperatura, né, e esse aroma, né, não está em contato com o alumínio, o charuto, e tem essa preservação. E aqui diz, ó, Habanos. Tá dizendo ali Habanos. É rastreado pelo código individual dele, eu sei de onde é que é a origem dele. E tem vários lugares do mundo, inclusive o Brasil, que produz charutos de qualidade. Tem charutos no mundo inteiro que vão lá de menos de R$20, e tem outros charutos que vão às fortunas.
as fortunas. Mas olha como é que se pega valor, e aqui eu estou contando toda essa história para a gente entender não sobre charuto, mas para entender o que isso tem a ver com vendas, como é que se coloca valor nas coisas. O Coíba tem uns 40 anos de idade, aí acredito eu que estão por aí, uns 40 anos de idade. Talvez um pouquinho mais. Mas 40 anos, vamos botar como uma referência, 40 anos. Nesses 40 anos, ele se torna referência mundial, né? A mesma geração. E sabe como é que começa a história? Dizem que Fidel Castro e Che Guevara faz parte dessa história, ambos com a sua filosofia lá e por estarem fumando e serem uma referência dentro das suas propostas lá. Mas a proposta mais clássica contada até hoje é de Fidel. Fidel tinha um guarda-costa, e esse guarda-costa fumava um charuto desconhecido, né, sem marca nenhuma, e o Fidel passou uma vez por ele e falou assim que gostava do aroma, né? Eu gosto do aroma desse seu charuto aí. Onde é que você consegue esse charuto? E ele falou, eu consigo como um amigo meu de lá, não sei de onde. Temos que conhecer esse teu amigo. E eles foram juntos conhecer o amigo. Aí o amigo mostrou como é que se produz, como é que se planta. O Fidel pegou centenas de charutos para ele lá e começou então a falar desses charutos e veio a ser a marca Coíba, apresentada então para o Fidel para o mundo. E dizem que Fidel, quando recebia alguém de um outro país, como presidentes, né, ministros, pessoas importantes de outros países, um gesto diplomático era presenteá-lo com um charuto, ou uma caixa de charuto lá, Coíba, que era uma referência, então, de qualidade do que eles faziam. E isso veio a bastar como a propaganda mundial dessa marca, e o boca a boca se espalhou e contou a história. Tenho aqui para vocês um lançamento, né? Eu não tenho uma unidade desse charuto, até mesmo você vai entender por quê, porque eu não estou nesse patamar de consumo ainda, mas eu quero que você se impressione com isso. Tem uma caixa de Coíba, chama-se Coíba Siglo de Ouro, Year of the Rabbit. Então é o Coíba, o século de ouro do ano do coelho. Year of the Rabbit. Então essa história está contada com a ideia da China e tudo mais, que a China tem um outro calendário que é com animais, né? O ano do dragão, o ano do cachorro, o ano do rato, o ano do coelho. E eles produziram uma caixa especial de coíbas com uma anilha diferenciada e dentro tem 18 charutos. Agora pensa quanto custa essa caixa. Você pode dizer assim, 18, se cada um custar 1.000, vai ser 18 mil. Será que é muito? Será que é pouco? Tal. A caixa dos 18 charutos custa R$ 29.999,90 aqui no Brasil. Se você procurar aí, Coíba Siglo de Ouro, Year of the Rabbit, você vai a caixa por esse valor, arredondando R$30 mil. Dá mais ou menos R$ 1.670 cada charuto, que vai te durar ali 1h30 de uma boa e inesquecível fumada. Inesquecível porque talvez seja uma sensação realmente inesquecível para quem gosta de charuto, ou talvez inesquecível porque em 1h30 você gastou R$ 1.600 numa experiência. Por alguma razão, ou é econômica, caso você não tenha e você se esforçou para ter um charuto, e eu não sei se eles vendem um charuto ou só vendem a caixa, mas existem diferenças de valor pelas histórias que representam, pelas marcas que representam, e essas marcas são sustentadas por histórias sendo repetidas, como eu estou contando para vocês aqui. Tenho certeza que depois desse áudio, se você tiver contato com o Coíba, você vai dizer assim, Coíba é uma coisa boa, pode não saber muito, mas é uma coisa boa. E talvez lembre de Fidel e de Che Guevara pela história. Beleza. Agora você pensa nas suas marcas, pensa aí no que você vende, pensa na sua empresa. Espelha essa empresa com a proposta lá dos habanos, a indústria do tabaco controlada de forma estatal, né, por Cuba. Como que eles gerenciam o preço, como eu falei, como os diamantes, gerando uma escassez, não deixando à vontade para todo mundo, deixando todo mundo brigar pelas caixas.
fazendo com que os 29 seja barato para quem conseguiu, 29 mil, né? Para quem conseguiu comprar, seja uma coisa de respeito. Uau, tu conseguiu comprar essa caixa, eu tentei tanto, não consegui. Exatamente o que uma pessoa que vive sob o contexto que o dinheiro não importa mais, pensa e quer. O dinheiro não importa mais. Eu posso pensar hoje, eu nunca pagaria 30 mil numa caixa de charuto. Eu não penso assim, porque um dia eu gostaria de poder pagar 30 mil sem pensar numa caixa de charuto. Para isso que a gente está batalhando, por isso que a gente está... Para o quê? Para que o dinheiro tenha abundância. A gente trabalha em vendas. Você pode pegar os 30 mil e fazer o uso do que você gostar. Pode botar numa moto, pode botar em cima de um carro e comprar mais, pode fazer uma viagem inesquecível para o seu filho. Para uns isso vai ser botar dinheiro fora. Para outros, comprar os 30 mil numa caixa charuto vai ser o que ele quer. Tem cliente para tudo. Tem consumidor para tudo. E às vezes o seu produto que custa lá R$100, R$1.000, né? Uma ração de cachorro que custa R$1.000 o saco. Que absurdo, ninguém vai comprar isso, porque você não compra. Você vai dizer que ninguém vai comprar porque você não compra. Eu vou dizer que ninguém vai pagar 30 mil naquela caixa que não existe mais quase para comprar, é rara, tá num leilão aí para ser adquirida. Tem mais pessoas querendo comprar talvez do que a oferta existente. Será mesmo que ninguém vai comprar ou você acha que ninguém vai comprar? Então pensa um pouquinho antes de você reagir emocionalmente com base nos seus princípios. Porque você é vendedor, um princípio do vendedor é vender e, acima de tudo, vender de forma crescente todo mês. Vendendo o máximo possível para os seus clientes e ajudando eles a fazer disso uma fonte de riqueza, de multiplicação do investimento que ele fez. Se você cuidar disso, você vai ter uma carreira para sempre. E isso não significa vender barato. Isso significa vender certo. Não importa se é R$20 o charuto ou se é 30 mil o charuto, você tem que vender certo, porque a pessoa vai fazer bom uso dessa informação, bom uso dessa história, bom uso desse produto e vai transformar isso em resultado para si e para as pessoas que estão na volta dele. Então pense bem, né? A sua empresa administra bem a questão de estratégia de marca, estratégia de comunicação, você administra bem essa colocação ou está disponível para todos, o seu produto está sempre pronto, a promoção que acabava na semana passada continua valendo hoje se você insistir um pouco, não tem regras, tudo é possível, isso perde valor. Você vende alguns itens, mas não vende todos, porque você acha que os outros são caros demais? E se você vender esse charuto a 30 mil a caixa, você ia conseguir oferecer numa loja? Você é vendedor de uma loja agora, você consegue oferecer para alguém uma caixa dessa e ficar sério defendendo o preço que ela vale 30 mil? Pensa bem. Se você não acreditar que o seu produto vale o que ele está sendo cobrado, como você vai vender ele? A primeira compra tem que ser para você. Você tem que comprar essa ideia do valor do que você está oferecendo, tanto no produto quanto no serviço que você agrega. Beleza? Então pensa nisso e vamos para cima deles. Valeu, até a próxima.